muito pudor para dizer isso não, né? Bom dia, bem-vindo ao Redação. Bom dia Marcelo, bom dia Tim, bom dia Simas. Claro que é futebol, né? A gente sabe disso, né? Mas a maneira como se deu a vitória do Grêmio, parecia jogo de estadual, sabe, Barreto? Parecia jogo de campeonato estadual, assim, de maneira muito tranquila. Poderia ter sido mais, o PP perdeu um terceiro gol no final da partida. A equipe do Guarani está em nono lugar entre 12 no Campeonato Paraguaio, tem o pior ataque da competição, não vive um bom momento. E o Grêmio, ao contrário, somou ontem a 13ª partida sem perder, né? 10 vitórias, 3 empates, 84% de aproveitamento naquilo que agora já é decolagem, podemos dizer sem nenhum receio que é uma decolagem do Grêmio. Em alguns momentos o Guarani teve, que é um time que tem muita dificuldade para atacar, como eu disse, é o pior ataque do Campeonato Paraguaio no momento, em jogada mais de volume, bola aérea, o Vanderlei faz 2 defesas importantíssimas antes do Grêmio, enfim, abrir o placar. No primeiro tempo, o jogo foi assim muito conservador, né? Não teve inclusive finalização de lado a lado. Aí bastou o Renato tomar uma providência no intervalo, que é adiantar o Jean-Pierre. Em vez de ele jogar numa linha mais ali perto dos 2 volantes, Matheus Henrique e Darlan, ele foi adiantado. Bastou fazer isso para em seguida, no primeiro lance, o Grêmio tem uma bola na trave, um cabeceio do Luiz Fernando, e depois nessa jogada do PP, que o Tripítio, que é o lateral direito ali, que caiu, lateral direito argentino caiu, deve ter sonhado com o PP, porque ele fez uma partida incrível ontem, fez gol, assistência, o melhor jogador do Grêmio ao lado do Jean-Pierre nesse momento. O Jean-Pierre fez aquela cena ali, aquela comemoração com as 2 mãos espalmadas, é uma referência à camisa 10, que agora é oficialmente dele, e a partir daí o jogo passou a ser do Grêmio. Uma que outro chute de fora da área, da equipe do Guarani, e aí o Grêmio no seu modelo, escalado com o Darlan, e não... Olha o Jean-Pierre dando passe de novo para o passe de fraque, como o Jean-Pierre faz, ali entre os zagueiros, para o Luiz Fernando perder o gol. O Grêmio escalado com o Darlan e não com o Maicon, quer dizer, não, nem com o Maicon, nem com o Lucas Silva, que seria uma alternativa mais defensiva. O Renato vai definindo Darlan e Matheus Henrique, 2 volantes que não são altos, mas que tem aquela dinâmica de troca de passes. E aí o Grêmio, com esse meio-campo remodelado, PP, que a gente veio fazendo o último gol, que começa a jogar mais por dentro, e não só de ponteiro esquerdo, como o Renato fez com o Everton no fim da trajetória dele. PP vindo por dentro, Jean-Pierre mais adiantado, os 2 volantes que são de mobilidade, o Grêmio retomou aquele estilo de jogo que a gente conhece, de troca de passes e posse de bola. Uma vitória bem tranquila do Grêmio, assim, olha, precisa ser uma tragédia daquelas, sei lá, arenaço, para o Grêmio perder a classificação para o Guarani. Até porque o confronto, esse primeiro jogo mostrou também a superioridade do Grêmio no confronto, né, Tim? Tem uma disparidade muito grande aí. Sim, embora a minha leitura do jogo é um pouco mais equilibrado do aquele de jogo. O Grêmio era sempre superior, mas aquela grande defesa de Vanderlei veio tipo 1 minuto, 2 minutos antes do gol de Grêmio. Então, cada jogo tem dentro de si vários jogos que poderia se desenvolver, né? Guarani marcando o primeiro, o jogo poderia ter sido outro. O fator desequilibrante nesse jogo é a velocidade de PP. Foi a coisa que o Guarani não pôde defender contra, né? Olhando o time de Grêmio, às vezes você está pensando, por que as linhas não são mais juntos? Porque tem um jogo, uma possibilidade de uma troca de passes rápidos que seria muito interessante. Acontece uma vez, 2 vezes, mas muitas vezes não acontece porque as linhas são muito distantes. Mas, por outro lado, esticando o campo dessa maneira, cria espaço para a velocidade de PP. E foi PP que ganhou o jogo com lampejos de Jean-Pierre, lampejos de grande categoria de Jean-Pierre, mas foi PP que deu a plataforma para Jean-Pierre. Eu certamente imagino o Grêmio classificado, embora tenha lembranças daquele semifinal contra a Barcelona, né, de Guayaquil, em 17, quando o Grêmio ganhou 3-0 fora, e em casa não foi tão fácil. Perdeu 1-0, poderia ter perdido demais. Então, futebol é futebol, mas a conclusão depois dos jogos dessa semana é uma coisa que a gente está imaginando que é um desenvolvimento lógico no futebol sul-americano, que a Libertadores vira Brasileirão, né? Porque os recursos dos times brasileiros são muito mais do que os rivais. Então, parece que a gente está vivendo um cenário agora onde os times brasileiros contra, talvez, River,
porque eu acho que River Plate é favorito contra o Atlético, embora o Atlético fez um grande jogo, e também Boca. Boca agora vai ser fascinante, né? Porque toda aquela emoção que a gente estava vendo ontem nas ruas de Buenos Aires, agora vai ficar canalizado na figura de Carlos Tevez, né? O herdeiro de Maradona, nem de longe em termos de habilidade, mas em importância social. Tevez, até eu acho que a passagem pela seleção da Argentina, de Maradona como técnico, virou um desastre no final, porque ele não pôde resistir à tentação de colocar Tevez no time. Ele desequilibrou o seu time a partir daquele momento. Mas ele achou que tem que achar... A ligação entre eles era tão forte que ele não resistiu. Então, agora, o fator emocional com Boca e Tevez representando a Argentina na Libertadores é uma das poucas coisas capazes de tirar o título do Brasil, que, amigos, vai criar mais um problema para o calendário, né? Porque tem Mundial de Clubes nos primeiros dias de fevereiro, justamente quando o Campeonato Brasileiro, muito equilibrado, tá chegando na reta final. Então, problema em cima de problema, com consequência de trabalho bem feito pelos clubes brasileiros na Libertadores. E teve homenagem, né? Claro que o Boca vai ser o clube central das homenagens ao Maradona, né? Mas elas estão acontecendo em todos os jogos pelos campeonatos sul-americanos, né, Diogo? Ontem foi a vez do Renato Portaluppi, que teve uma carreira, se não paralela, né? Mas muito próxima da carreira do Maradona. Os dois jogaram numa época muito semelhante, né? E o Renato faz essa homenagem. Diga. Isso, o Renato na Roma, né? O Renato na Roma no final dos anos 80 e o Maradona já no Napoli. O curioso é que, assim, que não é uma homenagem aleatória. O Renato realmente tinha uma relação muito próxima do Renato, falou longamente na entrevista ontem sobre isso. Vocês já devem ter visto aquele vídeo no jogo dos amigos do Zico, lá no CFC. Esse jogo foi na virada ali do milênio. Eu acho que talvez tenha sido o embrião do jogo das estrelas do Zico, enfim, que o Maradona estava saindo da sua luta contra as drogas, estava num momento legal, precisando de ajuda, e aí o Zico, que é amigo dele, trouxe ele para o jogo, e aí o Maradona está cumprimenta o maestro, o Júnior, enfim, cumprimenta seus amigos, e quando ele avista o Renato, ele abre os braços assim, sabe quando você encontra um amigo de longa data que não vê, de amigo, de chope, de conversar mesmo? E aí ele abre os braços, chega a se ajoelhar na frente do Renato, o Renato levanta, eles dão um abraço longo, assim, ficam se balançando. Depois o Tino Marcos, que era o repórter, né, brilhante como sempre, vai lá, entrevista o Renato ele diz que é meu rei. Brincadeira do Renato, obviamente, né, não tem nem comparação em termos de realeza aí no caso, até o Renato concorda com isso. Mas então eles têm uma relação, e a homenagem partiu do Renato, não foi nem ideia de assessor, nada, o Renato quis fazer isso, e a repercussão na Argentina, obviamente, foi muito legal, porque nenhum treinador fez isso, né, tirou a camisa do próprio clube para fazer uma homenagem singela ao Maradona. No caso do Grêmio, né, as cores já são próximas, né? Tem o azul, né? É o azul e branco, o azul preto e branco do Grêmio, né? No caso do Inter, nós mostramos aqui ontem, Diogo, né? Também repercutiu muito. Foi lindo. O Beira-Rio ficou azul e branco, isso, né? Com tudo que você traz aí de cultural da província de São Pedro, como você gosta de dizer aqui no Redação, né? É bonito, né, Tim? Quando a homenagem transcende, né? Ela passa por cima de coisas como uma rivalidade local que, para quem é de fora, pode parecer que não é, mas para quem vive, sabe que essa rivalidade é levada muito a sério, né? E quando você bota a cor do rival não é bonito, no seu estádio, né? Não é bonito, é muito mais do que isso. É sensacional, é extraordinário isso, é tocante. Né? Em linhas gerais, a resposta aqui no Brasil, muitos jogadores e torcedores aí, de Renato ontem, a reação aqui no Brasil da morte de Maradona tem sido muito lindo, muito tocante, né? Porque para mim é um símbolo do trabalho silencioso de futebol, que a gente não fala suficiente, que a capacidade que nosso esporte tem de fazer amizades internacionais, né, além das fronteiras. Mas realmente sensacional. O que Inter fez é quase além de palavras. É tão classudo o que Inter fez.
merece ser lembrado, né? O cor vermelho de Inter com orgulho, o cor azul lá de Argentina e Maradona com respeito e amor. Maravilhoso. E o Maradona certamente, né, Simas, é uma figura marcante para vários jogadores que estão em atividade hoje no futebol brasileiro, né? Então, evidentemente, transcende essa questão da rivalidade Brasil-Argentina. O Inter tem muitos argentinos, né, Marcelo? Cuesta, D'Alessandro, tem vários jogadores, é uma singeleza. O futebol brasileiro e as próprias torcidas do Sul, elas gostam desse... Sim. Não, a gente tem uma relação diferente com o Uruguai e a Argentina aqui. Isso. Tem uma relação que é distinta com o Uruguai e a Argentina. Mas eu vi no Brasil inteiro, eu vi aqui no Rio de Janeiro muita gente, né, falando do Maradona, né, muitos jogadores e muitos que não viram o Maradona jogar, né? Esse aqui é o detalhe curioso. Eu estava lembrando quando eu estive no Maracanã para assistir a Copa América de 89, Argentina-Uruguai, e eu estava... O Maradona tentou fazer um gol do meio de campo, a bola bate no travessão, né? E é impressionante como muita gente comentando, e eram jovens que não viram o Maradona jogar, mas imaginaram o Maradona jogando, né? Então esse é um detalhe muito bonito. Eu acho que o Maradona tem essa característica marcante. Eu até falei com um amigo meu, né, para a cultura brasileira, o Maradona era o sujeito que, sem ser brasileiro, tinha tudo bem a mão de Deus, mas ele tinha os pés de Exu, né? Do imprevisível, né? Do drible no tempo, é um negócio impressionante. Então, o sujeito que tem a mão de Deus e os pés de Exu, ele transcende a qualquer coisa. O Diogo, você está falando da presença de jogadores argentinos, o Grêmio agora tem um novo xodó argentino, o Diego Turim já está caindo nas graças da torcida? Está caindo nas graças, assim, e não só porque ele está fazendo som. Ontem ele fez uma assistência para o gol, ele já tem gol no Grêmio, mas sempre que ele vem entrando no segundo tempo, ele entra ou ele dá uma assistência, ou ele participa, faz um pivô, atrai a marcação dos zagueiros, enfim. Como o Simas disse, a gente tem uma relação diferente assim com os argentinos, com os uruguaios, a gente convive com argentinos, com uruguaios, né? A gente até orgulhosamente se gaba do nosso portunhol, que a gente acaba tendo que utilizar de alguma maneira, em algum cenário, algum momento aqui no Rio Grande do Sul. Ele vira uma sombra para o Diego Souza, né? O Diego Souza tem 35 anos, o Diego Turim tem 30 anos. O Grêmio também recebeu o Pinares, César Pinares, que entrou no jogo também de novo, no lugar do Jean-Pierre, né, para descansar o Jean-Pierre, que é só o titular da seleção chilena. E esse é o ingrediente do Grêmio que faz essa arrancada. O Grêmio, ao contrário, muito por momento mesmo, circunstâncias, mas o Grêmio, além de estar tirando todo mundo do departamento médico, está recebendo jogadores novos e diferentes, né? Então pode descansar o Diego Souza, coloca o Turim, mantém a ideia do centroavante que está dando resposta. A mesma coisa com o Jean-Pierre e o Pinares, o Alisson daqui a pouco vai estar em condições novamente, o Michael também. O Grêmio está recebendo jogadores, isso faz uma diferença grande. E o torcedor do Grêmio, claro, já virou um ídolo da torcida. Na cabeça do torcedor do Grêmio é uma disputa de titularidade. Imagino que o Renato não pense nisso, ele pensa em manter a função de centroavante em alto nível o jogo todo. Mas o torcedor do Grêmio já pensa, quem sabe, no Turim como titular. Você está falando aí do impacto que tem, né, o retorno de jogadores importantes para o Grêmio. O Grêmio está ganhando jogadores, né, seja num caso de contratação, como o Turim, seja num caso de um jogador que estava machucado e é reincorporado, como o Jean-Pierre. Nesse aí o impacto é mensurável, Diogo. Impressionante como sobe o aproveitamento do Grêmio a partir do momento da volta do Jean-Pierre ao time. É matemático, é só você olhar. E a questão do rendimento, a gente dizia que o Michael disse isso, né? Eu insisto sempre, né, para não ser uma coisa de vocês da imprensa, o Michael disse isso, né, que o Grêmio estava vencendo e não estava tendo o rendimento que se imaginava ou que podia ter. E o Renato sempre esperou e falou da figura do meia central ali, né, do Jean-Pierre, que já foi o Luan lá atrás, que antes era o Douglas, nas várias fases do Grêmio do Renato. E o Jean-Pierre entra depois de um episódio muito complexo da vida dele, ficou quase um ano fora. Ele chegou a dizer que temeu por não conseguir prosseguir a carreira, foi uma lesão muscular, o pai dele teve Covid, ficou internado entre a vida e a morte, quer dizer, isso aí acabou amadurecendo muito, talvez, o Jean-Pierre. Talvez não, com certeza, né? E aí o Grêmio tem a ideia, importante me parece, de dar a camisa 10 oficialmente para o Jean-Pierre e dizer, olha, a gente vai com você aí, vamos. E aí ele incorpora essa figura, passa a ser um cara mais disciplinado, ajuda na parte tática também, fechando espaço. Ele é o último jogador a voltar na fase sem a bola, né? Mesmo sendo meia central, ele e o Diego Souza são os que voltam menos.
justamente para ele ficar um pouco mais perto da área. Ele já tem gol de falta. Ontem, o gol de ontem, o primeiro do Grêmio, não sei se vocês concordam comigo, foi quase uma cobrança de pênalti de fora da área, porque o goleiro está plantado, ele enquadra o corpo para um lado e dá no canto, né, no canto direito do goleiro. Né, ele meio que é a peça que faltava para fazer o meio-campo jogar. Tem outras providências, como eu disse, né? O PP começa a jogar um pouco mais por dentro, ganhando mais campo. O Darlan é fixado ao lado do Matheus Henrique e não o Lucas Silva, quando não tem o Michael, que é um jogador diferente, mais posicionado. São algumas peças que se encaixaram aí. Esses 4 que eu falei, Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre e o PP, eles são do time do Grêmio Sub-20 lá de 2017, quando o Grêmio estava sendo campeão, né? Aquela história que nada é por acaso. Eles vêm desde lá, subindo aos pouquinhos, e trazem de lá esse entrosamento que emblematizou-se na figura do Jean-Pierre. É claro que no futebol a gente não pode dizer assim, né? Por causa de um jogador, tudo mudou. Mas, é coletivo, claro. Várias outras coisas acontecem, né? Mas é um universo de jogos muito parecido, né? 12 antes e 11 depois, e o aproveitamento sobe de 52 para 82. Alguma coisa você tem que botar na conta desse jogador. Pode não ser tudo, né? Mas algo ele fez para que o time melhorasse tanto. Cima chamou. Não, chamei porque eu não eu esqueci de falar disso. Quando o Renato botou a camisa do Grêmio, a camisa, desculpe, da Argentina, do Maradona, eu fui acompanhar os sites argentinos e a quantidade de torcedores do Boca Juniors pedindo Renato que um dia ele assuma o Boca, né? Foi um negócio impressionante. E a gente estava falando disso, eu lembrei aqui do argentino, porque se a gente lê, por exemplo, o Cancioneiro Guasca, né, do Simões Lopes Neto, que é um livro fundamental da literatura gaúcha, quando eu li a primeira vez, eu cheguei à conclusão que um uruguaio entenderia aquele livro melhor do que eu, né? Então, eu acho que tem um certo espírito mesmo guasca ali, né, do Pampa, que faz com que essa aproximação do Sul com a Argentina e o Uruguai tenha uma dimensão que é completamente diferente. De toda forma, foram muitos comentários de torcedores do Boca Juniors emocionados e, pasme, pedindo Renato um dia no Boca Juniors. Seria um movimento de carreira interessante para o Renato quando o ciclo no Grêmio se encerrar. Mas agora já é um ciclo de 4 anos, Diogo. Tem uma estabilidade. Não, mas aí, a emoção que faz. Mas essa emoção, esse clima gerado por Maradona, que faz, inclusive, com que torcedores do Boca Juniors pensem nisso. Portaluppi um dia vai nos dirigir, aquele negócio todo. Mas eu fiquei imaginando esse movimento de carreira, que poderia ser interessante. Agora, é uma estabilidade também impressionante essa que o Renato tem com o Grêmio. Tem o Davi Coimbra, um grande amigo meu, escritor, que ele brinca e diz que o Renato é o melhor técnico do mundo do Grêmio. Porque a relação dele do Grêmio, ela é muito complexa, é muito diferente, assim, o Renato no Grêmio do que talvez fosse em qualquer outro clube, embora o Renato já tenha tido sucesso em outros clubes. Vamos lembrar também, né? Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil com o Fluminense, foi vice da Libertadores, enfim, o Renato já tem sucesso em outros clubes. Mas no Grêmio é diferente. Tem pequenos erros, eventualmente, que ele cometa, que no Grêmio não tem problema, e que talvez tivessem, ou uma frase fora do lugar em outro clube. São 4 anos, mas são 5 temporadas. Sim. Metade de uma década, porque ele chegou em 2016. Ele já esticou o contrato até o final, até fevereiro, até terminar a temporada, e eu não duvido que ele saia. Primeiro que eu acho que ele só sai se quiser. Se ele disser, olha, não quero mais ficar no Grêmio. Porque eu não duvido, sinceramente, e eu estou dizendo isso porque a gente já viu muitos momentos de crise em que o presidente Romildo Bolzan, que tem mais 3 anos de mandato, o manteve. Então, eu não duvido que a gente veja um caso diferente aí de um técnico